que mudou com as novas regras de publicidade na advocacia? Eu sou Leandro Ramos e este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. A publicidade na advocacia sempre foi um assunto tabu, até porque ela é regulamentada. Mas recentemente a OAB, depois de anos de discussão, mudou algumas dessas regras de publicidade. Afinal, o que muda agora? Para debater essas modificações e evoluções, é com grande prazer que recebo no Juridicast a Juliana Pacheco, uma grande especialista em marketing jurídico, além de ser consultora em gestão legal, também fundadora do Buscajur e autora do livro Marketing Estratégico para Advogados. Juliana, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Olá, Leandro Ramos, muitíssimo obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente da gente falar desse assunto que está tão quente, tão em voga aí, que são as novas regras da publicidade na advocacia. Obrigado, Juliana, o prazer é meu tê-la aqui, e para a gente já direto entrar no tema, em linhas gerais, quais são as grandes mudanças em termos práticos com o novo provimento voltado à publicidade na advocacia? Bom, vamos lá, Leandro, antes de mais nada, a gente tem, além do provimento 205 de 2021, que entrou em vigor agora, no dia 22 de agosto de 2021, a gente tem outras normas que também regem a publicidade na advocacia, que são o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, e o Código de Ética e Disciplina da OAB. As regras, elas não foram completamente alteradas, como alguns andam comentando e na dúvida por aí. A base principiológica da publicidade na advocacia, ela permanece completamente inalterada. Ou seja, a gente pode fazer uma publicidade informativa, discreta e sóbria. Mas na prática, o que exatamente que sofreu alteração ou que foi efetivamente regulamentado? Foram regulamentadas algumas práticas e isso gera uma segurança jurídica para o uso do marketing jurídico. Por exemplo, o impulsionamento nas redes sociais era uma grande dúvida. Algumas seccionais já tinham dito que não podia fazer o impulsionamento, outras diziam que podia, então existia uma insegurança jurídica em torno desse assunto. O Google Ads, da mesma maneira que o impulsionamento, era uma grande dúvida, permitido por alguns, vedado por outros. Hoje sim a gente já sabe que a aquisição das palavras-chave, tanto para o motor de busca quanto para a sugestão de vídeos, é possível. Por outro lado, a gente não pode utilizar aqueles videozinhos do YouTube que eles entram ou no início ou no meio de algum outro vídeo que a gente está assistindo. Mas a gente teve uma outra liberação também bastante interessante, que é a possibilidade da utilização de áudios, vídeos e imagens falando, demonstrando a atuação profissional do advogado. Por exemplo, numa sustentação oral. Isso é possível agora, está regulamentado. Assim como a utilização de lives. Então, tem lá um artigo que fala que você pode fazer uso de vídeos gravados ou ao vivo, que se refere exatamente às lives, para que a gente possa aí utilizar de uma maneira mais dinâmica e mais moderna o marketing de conteúdos jurídicos. Legal, Juliana. O novo provimento traz um conceito que não existe muito no marketing tradicional, que é a publicidade ativa e a publicidade passiva. Afinal, o que significa esses termos? É isso mesmo, Leandro. Esses conceitos, eles não existem na literatura de marketing, Eles são conceitos que foram criados para fins do provimento. Inclusive, o artigo 2º no caput, ele fala isso, Para fins deste provimento, vamos utilizar esses conceitos. A publicidade passiva é aquela publicidade que ela leva uma informação para quem a buscou. Então, por exemplo, todas as vezes que alguém acessa o site de um advogado, ele busca informações sobre aquele advogado, logo aquele site é uma publicidade passiva. Quando eu encaminho uma newsletter para um cliente ativo ou inativo, ou uma newsletter ou um boletim informativo para alguém que tenha feito um cadastro no meu site falando que gostaria de receber mais informações a respeito de um tema, isso tudo é uma publicidade passiva. Alguém buscou a informação ou deu a anuência para que o advogado enviasse essa informação para ele. Por outro lado, a gente tem a publicidade ativa, que é exatamente o oposto.
é aquilo que a gente manda para alguém que não buscou aquela informação. Primeiro, a gente aqui não está falando de outras regras, como, por exemplo, o LGPD. Mas eu posso fazer isso? Não posso? Não é esse o termo que a gente está analisando aqui. Em termos de marketing jurídico, a gente pode também mandar mensagens, ou seja, divulgar informações para um público que não buscou aquela informação. Por exemplo, quando eu tenho um post na minha rede social, lá no Instagram, e alguém que acompanha o meu perfil, né, que segue o meu perfil, visualiza aquele post, isso é uma publicidade passiva. A pessoa, ela acompanha o meu perfil, segue o meu perfil porque ela quer, logo ela busca informações a meu respeito ou a respeito do meu escritório. A partir do momento que eu impulsiono esse post, ele deixa de ser uma publicidade meramente passiva e passa a ser uma publicidade ativa, que vai atingir, inclusive, pessoas que não acompanham o meu perfil. Então, essa é a diferença da ativa para a passiva. A passiva é aquela que a gente vai ver durante toda a nossa conversa, e quem for ler o provimento, que ela não tem muita discussão, porque alguém buscou a informação, mas é na publicidade ativa é que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, para que isso não se torne alguma coisa que seja proibida em outro artigo. Por exemplo, a panfletagem, ela é proibida e ela é um tipo de publicidade ativa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a publicidade ativa, principalmente com a publicidade profissional ativa, que, inclusive, no artigo 6º, fala que ela não pode ter, por exemplo, informações de qualidades do escritório, dimensões, características de infraestrutura daquele escritório. Então, tem que ter um cuidado maior com a ativa. E, Juliana, qual tipo de conteúdo ainda continua não sendo permitido? Qualquer conteúdo de propaganda, ou seja, qualquer conteúdo que induza o consumo do serviço jurídico ou o litígio, indução tanto do consumo do serviço quanto do litígio, são proibidos. Isso nunca foi liberado, porque isso é exatamente o que se considera como mercantilização. Então, isso completamente proibido. Eu não posso induzir. Entre em contato com o meu escritório para saber mais informações sobre esse caso. Você consegue isso, você consegue aquilo, nós fazemos isso, vem aqui. Esse tipo de propaganda, né, que induz ao consumo não pode ser feita. Agora, no provimento 205 de 2021, existe uma única exceção em relação à propaganda, que é a oferta de produtos e serviços de um advogado para um público definido, que são outros advogados, estagiários e estudantes de direito. Então, por exemplo, tem lá no artigo 4º, parágrafo 4º, falando o seguinte: quando se tratar de venda de bens e eventos, livros, cursos, seminários ou congressos cujo público-alvo sejam advogados, estagiários e estudantes de direito, poderá ser utilizada a publicidade ativa, observadas as limitações do caput. Ou seja, logo de cara ele fala, quando se tratar de venda é exatamente propaganda e é o que é proibido para o serviço jurídico. Aqui a venda não é de serviço jurídico, mas sim de bens e eventos para o público, que são outros advogados, estagiários ou estudantes. É a única exceção que a gente tem. Bacana, Juliana. E a gente falou aqui de conteúdos que não são permitidos, né? E agora, trazendo o contexto de meios de comunicação. Tem ainda meios de comunicação que continuam vetados? Temos sim, Leandro. Todos os meios de comunicação que não eram permitidos no SED continuam não permitidos. Correto. O provimento, ele é uma norma inferior e ele não traz nenhuma alteração daquilo que o SED já previa. Então, se a gente verificar tanto no artigo 4º, que fala da publicidade de conteúdos jurídicos, quanto no artigo 5º, que fala da publicidade profissional, eles mencionam as vedações do artigo 40 do Código de Ética e Disciplina, que são rádio, cinema,
televisão, outdoors, painéis luminosos e formas assemelhadas, muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer outro espaço público, como, por exemplo, um banco de uma praça. Tudo isso é proibido. Já era proibido e continua sendo proibido mesmo com a entrada em vigor do provimento 205 de 2021. E, Juliana, a entrada em vigor, né, do provimento 205/21 é muito bem-vinda. E, ao mesmo tempo, eu noto, né, a gente que trabalha aqui com marketing jurídico, que o mercado, né, sobretudo os advogados, ficaram muito eufóricos com todas essas mudanças, o que eu acho, por um lado, interessante. Mas, por outro, tem uma pergunta. Marketing jurídico é um produto de prateleira que agora que, vou colocar aqui entre aspas, está permitido, eu posso comprar uma solução pronta? De maneira alguma, Leandro. E isso é uma coisa que está realmente gerando um burburinho e uma confusão na cabeça de alguns. De maneira alguma é um produto de prateleira. Agora eu vou comprar marketing jurídico, ou agora eu vou implantar marketing jurídico, está tudo pronto porque está permitido. Isso não existe. Tem que ter estratégia, tem que conhecer o portfólio do escritório, as suas personas que são o público-alvo e a melhor maneira de se comunicar, a melhor linguagem de ser utilizada, quais as mídias que a gente deve utilizar e só depois que a gente consegue ter aí uma publicidade ou, né, ações de marketing que vão efetivamente surtir o efeito esperado. E é curioso, né, Juliana, porque esse burburinho me parece que tem a ver, talvez, com o conhecimento sobre marketing, né? Porque o que eu noto que a OAB, ela traz aqui evoluções, né, nessa regulamentação da publicidade, mas, por outro lado, o conhecimento médio do advogado sobre o tema marketing jurídico ainda é muito baixo. No final, isso pode representar um problema? Olha, você tem toda a razão. O conhecimento, em média, é realmente muito baixo. Eu não digo que isso represente um problema, mas sim que isso vai representar uma desvantagem muito grande para aqueles que não correrem atrás de saber mais sobre o assunto, para que eles façam de uma maneira adequada e estratégica a utilização das ferramentas de marketing. A dica que eu dou é que agora, efetivamente, com essa liberação do marketing, né, que o que veio, na verdade, liberado é a nomenclatura, que as pessoas, que os advogados, realmente eles se informem com profissionais que estão estudando, profissionais de marketing, outros profissionais da área jurídica mesmo e que têm um conhecimento bem amplo a respeito do marketing jurídico, para que eles se informem sobre quais são as melhores práticas, quais são os passos que devem ter seguidos, porque não é simplesmente criar perfil nas redes sociais, impulsionar post, e só isso por si só não vai trazer nenhum tipo de resultado interessante. Então, a gente ter livros que tenham conteúdo bem prático de como fazer, cursos, já tem aí no mercado bastante coisa interessante, procurar um profissional adequado para trazer essas informações para aqueles que se interessarem. Essa é a dica que eu deixo aí. Interessante. Pegando essa dica, Juliana, você acredita que só fazer anúncios em Google ou redes sociais pode resolver os desafios de advogados e escritórios para atrair clientes? Porque eu noto que muita gente está com essa expectativa. Bom, agora eu vou fazer anúncios e eu vou aumentar sensivelmente aí meu portfólio de clientes. É isso mesmo. Tem muita gente com essa expectativa, mas não é assim que funciona. Isso é realmente uma utopia. Os anúncios pagos nos meios digitais, eles precisam estar muito bem atrelados a uma estratégia que faça sentido para trazer algum tipo de resultado. Então, por si só, o pagamento, né, de anúncios não traz resultado. Existem vários outros fatores que estão atrelados à estratégia, que já estão atrelados ao perfil, no caso de um impulsionamento numa rede social. Então, a gente precisa de alguém que efetivamente conheça e saiba criar uma campanha no Google Ads para que a aquisição de palavras-chave realmente surta os efeitos esperados e que conheça, entenda e defina as melhores palavras-chave para serem adquiridas. Do contrário, se a gente não faz toda
essa análise e a gente não insere o marketing na estratégia do escritório, isso tudo é uma perda de tempo, é jogar dinheiro fora. Dentro desse contexto, Juliana, né, hoje imagino que ainda anunciar no direito é relativamente barato comparado com outras áreas, né? Pois as palavras-chave ainda não foram muito exploradas, afinal os anúncios, os impulsionamentos ainda eram proibidos em vários estados, né, aqui do Brasil. E à medida que agora mais escritórios começam a impulsionar posts e fazer anúncios, eu imagino que essas palavras-chave vão ter seus valores aumentados, afinal elas funcionam como leilão, né? Nesse contexto, você acha que esse benefício que os advogados e escritórios estão tendo agora, né, com essas novas possibilidades, você acha que esse benefício ele tende a ficar menos acessível num futuro próximo? Não sei se menos acessível por 2 motivos. É um fato de que o Google Ads ele já é menos acessível hoje, né, do que o impulsionamento nas redes sociais. Com muito menos dinheiro, a gente consegue fazer mais impulsionamento do que a utilização do Google Ads, mesmo com as palavras-chave ainda sendo baratas, né, digamos assim. Mas eu tenho 2 considerações sobre o tema. A primeira é a seguinte: o profissional da área jurídica, né, o advogado, ele tem que transmitir credibilidade, ele tem que vender confiança, ele transmite uma confiança. É isso que alguém compra nesse tipo de profissional. Então, ele precisa de buscar autoridade na sua especialidade. Ele precisa de ser o cara que quando alguém fala sobre aquele tema, ele fala assim, opa, tem o fulano. Então é essa busca incessante do advogado, ser autoridade num tema. Neste ponto, os impulsionamentos de marketing de conteúdo, ou seja, quando a gente explica algum tema, né, dá uma dica, explica uma situação jurídica, eles são mais acessíveis e mais bem-vindos. Então, a gente utiliza isso nas redes sociais e isso realmente não tem um custo alto. Falando do Google Ads, aí sim a gente acaba limitando um pouco, ou talvez num futuro próximo, limitando até um pouco mais a utilização de palavras-chave para o mesmo fim do marketing de conteúdo, da intenção de se tornar uma autoridade. O segundo ponto que eu trago aqui é que no artigo 4º, que fala sobre marketing de conteúdo, a gente traz a seguinte informação. No marketing de conteúdos jurídicos, poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou, agora é importante, o emprego excessivo de recursos financeiros. Este emprego excessivo de recursos financeiros talvez limite um pouco até a sua pergunta aí do futuro. Só que, por enquanto, a gente não sabe o que é esse excessivo recurso financeiro. Não está definido. Ainda é uma dúvida, é uma incógnita. Mas a gente vai contar com os TEDs e principalmente com o Comitê Regulador do Marketing Jurídico para poder trazer essa informação aí para a gente. E essa interpretação do artigo 4º, que fala sobre marketing de conteúdos jurídicos, extensivamente ela acaba abacando também a publicidade profissional. Então, a gente vai ter que entender que não pode ter esse emprego excessivo, embora a gente ainda não saiba exatamente o que seja esse excessivo, nem na publicidade profissional, nem na publicidade de conteúdos jurídicos. Interessante, Juliana, porque quando o assunto é marketing jurídico, né, eu vejo muita discussão de canais, né, como você mencionou, né, o pessoal fala de LinkedIn, de Instagram ou AdWords, mas pouco se fala de estratégia de marketing. Nesse sentido, como estruturar de uma maneira bem resumida um planejamento de marketing? É interessante, Leandro, porque o pessoal é muito apressado, né, vai logo para a execução. Com certeza. Quero executar, deixa eu criar meu perfil, deixa eu criar meu site e acredita que daí tem que vir o resultado, né? Mas isso ocorre provavelmente pelo desconhecimento, originado principalmente pelo tabu que era o marketing jurídico, né? Só agora, em 2021, que nós assumimos na legislação que permeia o assunto o termo marketing. E acredite, no primeiro dia de votação, no pleno do Conselho Federal, foram horas discutindo se o termo, a palavra marketing, ela poderia ser utilizada ou não. Então, sempre existiu aí um desconhecimento muito grande sobre o que é marketing e uma confusão de que marketing era a mesma coisa que propaganda, logo era indução, logo era mercantilização e captação de clientela a partir da indução.
Agora que a gente traz o conceito, a gente abre portas para um novo momento da advocacia brasileira, onde, se Deus quiser, as pessoas vão atrás de informações para entender quais são essas ferramentas de marketing. E aí eu vou elencar aqui para você 6 passos, tá? Okay. Obviamente, nesses 6 passos, a gente tem vários itens e várias ações para tomar lá dentro, mas eu dividiria aí 6 passos para a gente efetivamente fazer esse planejamento. Primeiro, a gente precisa de ter um planejamento estratégico, seja do escritório, seja do advogado, né, individual. A gente tem que ter um planejamento estratégico. Não precisa de ser aquele planejamento estratégico onde a gente tem aí 3.000 páginas explicando tudo o que a gente vai fazer. Não é tirado da literatura e colocando todos aqueles itens. Mas, no mínimo, a gente precisa de fazer aquela análise SWOT, que é para a gente entender quais são as oportunidades que o mercado nos oferece, quais são as ameaças, internamente quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, fazer uma análise detalhada do mercado, definir um portfólio de serviços a partir daí. E aí o segundo ponto é entender quem que é o meu público-alvo. Quem que me compra, né? Para quem que demanda esses serviços? Porque eu já tenho que ter analisado lá, quando eu falei do mercado, eu tenho que saber, beleza, eu quero trabalhar com esse serviço, eu tenho público para isso? Aí eu falo agora, quem é o meu público? O que eu preciso conhecer a respeito do meu público? Qual é o negócio dele? Eu tenho que entender do negócio do meu público, eu tenho que ter uma linguagem que converse com o meu público, quais mídias ele consome, para eu saber, eu devo tentar aí utilizar um jornal de grande circulação, um valor econômico, por exemplo, para eu colocar um artigo meu, ou não. O meu público, na verdade, ele está ali no Instagram e são aquelas dicas pequenininhas em carrossel, é aquilo dali que vai atraí-lo, ou não, eu preciso de algum outro meio mais físico, mais pessoal para eu atrair esse público. Depois, eu penso que um grande momento, tanto para a pessoa quanto para o escritório, é aquele momento que você fala assim, e aí, quem sou eu? Qual que é o meu estilo? Qual é a imagem que eu quero transmitir? Qual que é a imagem que eu transmito hoje? O que eu quero que as pessoas pensem de mim? Como que vai ser essa minha marca institucional? Você tem que se conhecer até para você saber como que é que você está casando com aquilo que você já descobriu do seu público-alvo. Então, como que a minha marca se relaciona com a minha persona, com o meu público? Em quarto lugar, a gente precisa de verificar como que as ações de marketing vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então, eu já tenho que ter verificado lá no meu planejamento estratégico quais são os meus objetivos. E como que o marketing vai me ajudar? Observa que só agora que efetivamente eu entrei no marketing, embora no terceiro item eu também falei da imagem, né, da marca. Mas é no quarto item, é no quarto passo que a gente efetivamente começa a falar das ações de marketing. Então, como que essas ações vão me ajudar a alcançar os meus objetivos? E como é que eu verifico isso? Analisando as personas, a marca, a linguagem, o formato, o local onde eu vou me comunicar com o meu público-alvo. É nesse momento aqui que eu começo a analisar efetivamente as ações de marketing. Agora sim, no quinto passo é que eu vou verificar. E aí, eu preciso de um site, como que ele tem que ser feito? Redes sociais, quais são os perfis que eu preciso ter? Em quais redes sociais? Onde é que a minha persona está? Como que eu tenho que me mostrar ali para elas? Eu preciso entrar em algum tipo de associação, em algum tipo de comissão da OAB? Enfim, é agora que eu preciso começar a alastrar aí a minha influência e buscar um networking, porque eu já me conheço melhor, eu já conheço melhor o meu portfólio e já conheço principalmente melhor o meu cliente e como que eu desejo chegar até ele. Em sexto lugar, eu tenho que fazer uma agenda de ações de marketing, para eu saber quais serão os eventos, como que vai ser a elaboração de conteúdo, que tipo de evento de endomarketing eu preciso me cuidar também daquele marketing interno para os colaboradores do meu escritório. Então, é efetivamente o momento que eu coloco no papel quando eu vou fazer cada coisa, quem é responsável por fazer o quê. É só nesse sexto momento
momento aqui que a gente começa a execução. Ou seja, Juliana, tem muita estratégia, muita discussão de negócio que vem antes do marketing, né? Exatamente, Leandro. Não adianta sair executando antes de ter uma estratégia, antes de ter um plano daquilo que a gente vai fazer, senão a gente acaba investindo um esforço que não vai trazer o resultado que a gente espera, e aí a gente acaba culpando, né, o marketing, que esse negócio não funciona, mas na verdade a culpa foi daquela pessoa que não se preocupou primeiro em planejar e foi logo para a execução. Muito bom, Juliana. Nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast, né? Foi um prazer tê-la aqui com a gente e espero que você possa voltar novamente para a gente também falar de gestão legal. Estarei completamente à disposição de vocês. Adorei participar desse episódio e já gostaria aqui de deixar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo. O meu livro, Marketing Estratégico para Advogado, já está saindo aí com uma nova edição, com várias páginas falando sobre o provimento 205 de 2021, explicando artigo por artigo, inciso por inciso, o que queria dizer, quais são as práticas de cada um desses itens, exemplos, discussões, enfim, está saindo aí quentinho o livro pela editora Juruá. E além disso, a gente está com um curso online pelo Simpla. Quem quiser também, Marketing Estratégico para Advogados é o nome do curso. Pode fazer a sua inscrição, porque a gente vai trazer tudo isso que a gente conversou, esses 6 passos que nós acabamos de conversar aqui agora, a gente traz no detalhe, explicando como fazer, com várias atividades, uma planilha para que as pessoas possam ir preenchendo na medida que for fazendo o curso, e com várias masterclass para a gente poder tirar as dúvidas de todo mundo. Muito bom, Juliana. Muito obrigado. Obrigada a você, Leandro. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.